pessoas conhecerem Jesus como você está conhecendo. Olha como que a oração é necessária para a vida, para viver. Eu fui rebelde. Deus é amor. Oi, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Bolo com Fé Cast. E Hoje a gente vai levar um papo sobre Deus, sobre fé e espiritualidade de uma maneira sempre muito leve, descontraída. Não religiosa, cheia de Jesus e de humanidade. Com certeza. E em falar de Jesus e humanidade, nós estamos numa série poderosíssima, Tá maravilhosa, gente. que é o Jesus que eu nunca conheci. O Jesus além das religiosidades, o Jesus além das teologias, das filosofias, o Jesus, Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, o Deus que se fez homem, que habitou entre nós e que nos ensina a lidar com os nossos traumas, com as nossas dores, com as nossas dificuldades, todo dia. Sim. Que nos dá sempre paciência, nos faz acreditar em milagres, como o meu bolo aqui, hoje, que Jesus fez muita coisa boa. Fez um milagre da confeiteira que só faz bolo, trazer um bolo Um pro bolo. podcast. E meu falar de bolo, compartilha. Se inscreve no canal e já deixa seu comentário aqui embaixo. Você já conhecia Jesus do jeito que você está conhecendo nesses episódios? Porque está sendo maravilhoso conhecer Jesus por esse olhar. Isso. Muito bom. E o nosso assunto hoje? Eita, assunto hoje é... Então, você viu aí na vinheta, né? Caneta, Bíblia, papel. Vai anotando. Isso, que nem a Bruna aqui. Olha lá, tem que ser Bíblia de estudo ainda. A Bíblia dela pesa uns 15 quilos e tal. Meu Jesus querido. E hoje, o nosso assunto de hoje é um texto, um dos que eu mais amo nos evangelhos, que é Marcos capítulo 5. E nos próximos 3 episódios nossos, a gente vai ficar nesse capítulo de Marcos. Mas hoje nós vamos tratar, eu acho que de um assunto tão atual quanto as notícias do jornal de hoje, que é as nossas dificuldades de lidar com as feridas da vida. E quando a gente fala assim, Bruno, das feridas da vida, isso está relacionado com as situações que as pessoas causam, o sistema causa, a sociedade em si causa. Tudo externo, né? Mas nós somos seres tão complexos e problemáticos que, se não tiver nada de externo, a gente arruma, né? A gente arruma para a gente mesmo se ferir. E o nosso texto de hoje, e o nosso assunto de hoje é exatamente esse. Porque se eu não aprender todo dia a lidar com as situações, as feridas externas, eu vou ficar como um cão que fico eu mesmo lambendo as minhas feridas e causando ainda mais feridas. Uma ferida maior ainda. Né? E isso passa, porque isso passa de pai para filho, não daquela ideia de maldição hereditária, mas para além disso, a partir de uma questão comportamental. Sim. E toda vez que eu leio esse texto aqui, não tem como não lembrar, por exemplo, da questão ali da Cracolândia. Não tem como não lembrar, porque esse texto de hoje, esse episódio de hoje, deixa muito claro que existe uma ação espiritual, existe um problema de utilidade pública. Um problema ali na sociedade, né? Que carrega o seu egoísmo, a sua ambição e a sua limitação. De até onde eu pude ajudar. Até onde eu consigo ajudar. Não consigo mais ajudar. Exato. E a necessidade do poder de Jesus Cristo. E aqui, o nosso podcast é não religioso, mas é extremamente
Jesus Cristo o centro de todas as coisas. E se existe um fato, é esse. A política, a ciência, a psicologia, a medicina, vai até um ponto. Sim. Eles conseguem só... Tem um limite. A igreja em si, a religião, vai ter um ponto. Existe aquele momento que só Jesus pode resolver. Pode resolver. E esse é o nosso episódio de hoje. E não apenas só Ele pode resolver, mas a vontade de Deus em resolver. Porque se você que está acompanhando conosco, se você pegar um episódio, uns episódios antes, você vai ver que Jesus atravessou uma tempestade para chegar aqui. E não uma tempestade normal. Não era algo... Você vê que tinha influências. E assim, algo de estranho estava ali. E deixar uma indicação de filme, tá? Que a gente gosta muito de filme. A Bruna, como o Fernando gosta de segue. Né? A gente assiste também, se for bem indicado. Mas segue, tá uma segue, atrás de segue. Mas agora ela tá se convertendo, assim. Aí, aqui, mas uma boa série para você entender da influência espiritual é Nefágios. Uma boa série não, um bom filme. É bom. Um bom filme, Nefágios. É muito bom. É um bom filme e deixa muito claro que por mais que a gente tente, ou a ciência, ou a psicologia, ou a sociedade, a política tente camuflar a inoperância do mundo espiritual, não tem como. Não tem como. Não tem como. Então, se existe uma verdade bíblica, é que corpo, alma e espírito tem que estar alinhado. Sim. Corpo, alma e espírito tem que estar alinhado. E com certeza, pessoas aqui no nosso podcast, que talvez... A gente está falando com pessoas que talvez estejam numa fase muito boa financeiramente, a gente está numa fase boa economicamente ou familiar, mas parece que há algo clavado, mal resolvido dentro de si. Sim. Então, isso fica muito nítido. A importância e a necessidade do caminho da espiritualidade e não sobre algo, mas sobre alguém. Eu acho que é um caminho muito perigoso que as pessoas levam de não acreditar que existe um mundo espiritual interferindo na vida delas. Até porque se um ladrão está dentro da sua casa, tudo que ele quer é que você não descubra. Exatamente, ele quer ficar escondido. Lógico, para ficar mais fácil, para atingir. E às vezes mesmo a gente estando nesse meio, então, por exemplo, eu tive uma criação religiosa, eu já ouvi muitas histórias, né, meus pais, meu tio, não sei o quê, só que eu não tinha essa... Eu acho que eu só acreditava no poder que o mal tem se ele for manifesto. A pessoa está endemoniada. Então, assim, se ele estiver levantando geladeira ou pulando 5 metros. Eu tinha essa visão, porque eram as histórias que eu escutava. Oh, meu Deus. E aí? Eram as histórias que eu escutava. Como jogou dizer? E assim, eu ficava assim, então o mal ele só tem essa... Então eu acreditava nisso. Assim, para o mal estar manifesto na vida de alguém, ele tem que se manifestar desse jeito. O dia que eu descobri foi um dia que eu tive uma experiência. E aí, para mim, daquele dia... Gostei disso, conte mais. Você ficou perturbada? Não fiquei desse jeito. Desse jeito não. Jamais. Não joguei nenhuma geladeira pro alto, não virei o olho, não andei de ponta cabeça pela... Não ficou que nem um paçoca, assim? Não fiquei igual pra... Não, jamais. É muito louco, né? Porque eu acreditava no mal dessa maneira. Eu lembro que a Tati está aqui hoje, e quando minha esposa Tati ia pregar comigo, não era sempre não, mas teve uma vez que uma mulher ficou endemoniada do lado dela. E aí só deu tempo dela segurar a criança, e a mulher ficou mesmo assim, pum! E a Tati com a criancinha assim, ó. Medo. Meu Deus. E uma vez num culto também, né? Uma caiu bem na sua frente, assim. Senhor. Eu vi uma vez
A gente se converteu, eu e o Fê, no método CIS, do Paulo Vieira. E durante um intervalo, a gente estava indo comer e a gente passou numa roda e uma gritaria. A gente falou, nossa, briga aqui. Era uma mulher, assim, ninguém conseguia segurar essa mulher. E aí eu até falei para o Fê, falei, isso aí... Porque era a visão que eu tinha. É lógico, Bruno, que assim, eu acho que uma coisa importante que a gente tem que ressaltar, lógico, que hoje até isso virou uma bagunça no nosso meio, né? Que existem situações e manifestações demoníacas que não tem nada de demônio, não, é tudo histeria, tudo... Mas existe, de fato, possessões demoníacas terríveis, terríveis. Mas, hoje em dia, a situação ficou tão camuflada, que é o nosso ponto aqui, e talvez seja a dificuldade, só para dizer, deixar registrado que eu fui desprezado pelo episódio de hoje, mas Jesus está vendo. Gente, e aí, ainda bem que Jesus está vendo. Sabe, a dificuldade que talvez que a gente tem quando a gente lê o texto de hoje, é que a gente fala assim, cara, mano, eu não tô que nem esse cara aqui, eu não tô desse jeito. Exatamente. E esse seja o ponto, porque eu talvez não esteja desse jeito fisicamente. Só que internamente. Exatamente, mas subjetivamente eu esteja igual ou até pior. Sim. Então, o ponto auge aqui do texto é exatamente como a gente... o filme Nefários explora muito isso. Quando o espírito maligno prova que o cara é tão assassino quanto ele. Porque a nossa subjetividade de assassinato, de morte, de... É só quando você mesmo chega ao fato de assassinar alguém que está ali na sua frente. Né? E a questão física, né? Você não mata alguém apenas fisicamente, você pode matar alguém no seu interior, no seu coração. Sim. Ah, fulano morreu pra mim. E você não percebe que isso vai criando raízes de amargura e é um meio de você se cortar e se ferir. Sim. E você ser levado a um ostracismo, hoje estou falando difícil, e você ser levado a uma condição de viver em sepulcros, viver de memórias, viver de passado, viver de lembranças. Muita gente vive assim. Fer, agora ela começou a despertar, entendeu a profundidade do negócio, porque até agora, entendeu? Só porque eu falei do título, você tá vendo? É exatamente isso. Mas vamos entrar no nosso texto de hoje, porque senão vamos nos aprofundar aqui. Sim, e mesmo porque também, para ele chegar nessa posição de estar demonstrando esse estado demoníaco, ele começou provavelmente pequenininho, né? Ali com alguma... Exato, a gente vai explorar isso porque assim, ele não começou assim de uma hora para outra. E se você ler os relatos de Mateus, Marcos e Lucas, você vai perceber que houve uma tentativa da sociedade, de tentar paralisar. E existe um outro ponto aqui. Quando a gente for ler o texto, vai perceber que tinha relapsos. Tipo assim, não é que o demônio atacava ele ficava 24 horas possesso. Não. E eu acho que aqui é um ponto, por quê? É um ponto tão melindroso, porque imagine a hora que ele caía em si e ele estava ali naquela condição de correntes, preso nu. Deve ser assustador, né? Mas essa também é uma sensação diária, por exemplo, eu não sei se você e o Fê, antes de conhecer o Salvador, era assim, mas sabe, de ir para aquela balada, aí de repente acordava no dia seguinte, cara, o que eu fiz? Como que eu cheguei nesse estado? Tipo assim, aquela alma angustiada. Então, ainda que tivesse uma certa consciência, não havia uma consciência livre, mas uma consciência escrava, a ponto de você acordar no outro dia com aquela ressaca, aquela sensação, cara, e por que eu fui brigar com fulano? Por que eu fui entrar naquele assunto? Por que eu fui discutir? Por quê? Por que eu fui para esse lugar? Nossa, né? Por que eu não ouvi minha mãe? Então, tem esse relapso de consciência, mas esse relapso de consciência que não se mantém sem Jesus. Sim. Até porque, biblicamente falando, nossa essência é mal. Embora o meu espírito saiba o que é bom.
mas eu não consigo lutar contra isso sozinho. Porque o natural... Então eu tenho aquele relapso de bondade, cara, mas não é isso. Mas é só em Cristo, pelo Espírito, que eu consigo então romper o limite da consciência e viver mesmo a plenitude de uma vida abundante em Jesus. Sim. Tá? Então, entendeu aí, Fer? É nóis? Você estava pensando em quê? Que eu vi que você deu uma viajada. Você está anotando? Boa, amor. Pam, 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 pam. Aí, vamos começar então do começo. Só que eu vou propor hoje, eu não falei isso para ela. Sabia, sempre tem surpresa. Eu vou propor uma leitura diferente, dinâmica. Tá? Por qual razão? Porque o texto em si, ele vai nos dando detalhes, então a gente vai construir a história no todo, porque ele não é cronológico. Então, é como se fosse aquele filme que você tá no final, de repente você volta para o passado, você volta, e é mais ou menos o que o texto de Marcos aqui está acontecendo. Então, em primeiro momento, Jesus acabou de chegar lá na praia, lá na terra dos Gadarenos. Anote essa informação, porque Gerazenos ou Gadarenos, dependendo como está na sua Bíblia, só para pessoas, nosso pessoal que está conosco entender o seguinte, esse território aqui não é um território judeu, é um território gentil. O que é gentil, Lucas? Gentil é quem não é judeu. Somos nós. Que é uma outra cultura. E os judeus têm toda a sua tradição. E esse território aqui não é um território que tem influências do judaísmo. Por que eu sei disso? Primeiro, porque tem porcos lá. Que está escrito aqui, mais para frente, aqui no versículo 11, tinha uma grande manada de porcos. Então, se tem porcos lá, não tem como ser judeu. Os judeus já, porque está na lei dos judeus de não criar porcos. Não criar, não comer. Não. O que para mim seria muito difícil, que eu gosto de uma pancetinha. Nossa, eu também. Aí, logo em seguida, panceta, bacon, guarde isso, bacon. Tadinho. Gente. Aí, também tinha sepulcros. Sepulcro aqui não é cemitério como o nosso. Sepulcro aqui são cavernas que tinham restos mortais, não só de animais, provavelmente de humanos. Sim. Porque lembre-se também, é um território comandado pelo exército romano. Então, e eles jogavam tudo lá dentro. E também porque faz parte de um grupo, no verso 20, um lugar chamado Decápolis, que é um conjunto de 10 cidades gregas, de influência grega. Então nós estamos aqui, é muito importante isso. Por que é importante isso? Vou explicar. Porque Jesus veio salvar a todo aquele que nele crê, independentemente de sua raça, tribo, língua ou nação. Então, ele sai do seu território para ir até esse território, que não tinha nada a ver com ele, que na verdade não era a favor dele, era contrário a ele. Ninguém nem queria ir. Os judeus não estariam lá, mas Jesus quis pisar lá. Sim. O que fica como lição é que se Jesus pisou lá, ele também pode ir lá naquela situação da sua casa, da sua família, lá naquela UTI, lá naquela prisão, lá naquela penitenciária, que você não acha importa. Que existe. Ele vai ir em qualquer lugar. Ele quer entrar em qualquer lugar. Ele quer ter acesso em qualquer lugar. Então a gente começa o texto de hoje a partir disso. Sim. Comece, por favor, Marcos, por nós. capítulo 5. Isso. Chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos Gadarenos. Assim que Jesus saiu do barco, um homem possesso de um espírito impuro veio dos sepulcros ao seu encontro. Vamos parar aqui, porque assim, ó, isso aqui já é muito poderoso. Por qual razão?
Marcos, o escritor aqui, ele tem o cuidado, assim, de Deus, do Espírito Santo, de colocar assim, ó, um homem. Cara, isso aqui é muito poderoso. Por quê? E aqui a questão de homem aqui não é a questão da diferenciação de masculino ou feminino, mas homem também no sentido de natureza, de humanidade, um homem, um ser humano. Não é um bicho que está lá largado. Exatamente, por quê? Porque o ataque do mundo espiritual de Satanás e seus demônios e o pecado é nos desumanizar. E não apenas isso, como que Adolf Hitler tentou influenciar e influenciou uma nação inteira para matar os judeus. Primeiro é desumanizá-los. Lembra das imagens de caricaturas que ele mandava fazer? Como animais. Sim. Porque a ideia é essa, desumanizá-los. Tirar a humanidade da pessoa para que os outros não vejam que como ele é um pessoa, ser igual veja como coisa. Você, né? E Marcos está dizendo que ainda que aquele homem esteja naquela situação, ele é um homem. E ainda é um ser humano. Ele é um ser humano. E aqui está esse ponto muito importante. Da gente entender que alguém não pode ser definido só pela sua condição, pela sua situação, pelo lugar onde está. É um ser humano. E aqui é uma lição muito poderosa, porque nós somos tendenciados a viver a nossa facção. Sim. Os nossos grupos familiares. E todo dia se disciplinar a ver o outro, como alguém. E é bem complicado e bem desafiador, principalmente quando não tem uma mentalidade espiritual. Porque existe gente má no mundo, gente maldosa, maligna, mas também existe gente boa sob a influência do mal. É real. Pronto aí, eu gosto da humilhação. Eu sempre sou humilhada. E esse é um ponto aqui. Porque, veja, a gente vai descobrir lá pra frente que esse cara é gente boa. Esse cara é gente boa, influenciado pelo mal. Que tem uma família. Que ele tem uma casa, que ele tem uma família, mas ele é gente boa. Sim. Ele é um homem, ele é gente boa que Jesus vai vir atrás dele. Jesus parou tudo, atravessou para ir lá num lugar que não era para ele estar, para salvar ele. É gente boa, cara. É gente boa que está sendo influenciada e que precisa da manifestação da graça. E aí, o nosso texto continua. Esse homem morava nos sepulcros. Isso. Nem mesmo com correntes alguém era capaz de prendê-lo, porque ele havia sido preso muitas vezes com algemas e correntes, mas as correntes eram quebradas por ele e as algemas despedaçadas. Ninguém tinha força para dominá-lo. Noite e dia, ele andava sempre gritando e se ferindo com pedras pelos sepulcros e pelos montes. É muito detalhe. Vamos começar primeiro no diagnóstico desse cara. Tá. Como chegamos aqui? Primeiro, que o texto está deixando muito bem claro, é a questão do isolamento dele. Eu só vou descobrir que ele tem casa lá no versículo de número 19. Só no final, né? Quando Jesus disse para ele, vá para sua casa e para sua família. Ele tem casa e família. Então, o primeiro ataque aqui sempre será te arrancar do lugar que pode te proteger. Tua casa, tua família, ou seja, o senso de pertencimento. O Tiago Brunet usa uma frase que eu gosto muito. Qual é a definição de lar? É um lugar onde eu posso voltar. Muito real. E assim, saber que, essa semana eu viajei ministrando. E quando eu viajo ministrar, as pessoas sempre nos levam para restaurantes, boa comida, mas não se comparam a voltar para minha casa, com meu filho, com a minha esposa,
Pessoal, uma esposa maravilhosa. E ela fez uma comidinha, coisa extraordinária. Nem te conto, viu? Coisa maravilhosíssima. Ela faz um fricassê, coisa maravilhosa. A cara dela só tá assim, ó. E aí, ó, uma comidinha de vó. Oh, delícia. É aquele arrozinho, aquele feijãozinho. Aquele cheirinho que você sente, você fala, eu chego em casa. Que delícia. Exato. Assim, é muito bom. Nossa, você pode viajar para onde for. Não tem lugar igual a nossa casa. Não tem. Não existe. E com quem amamos. Esse lugar para voltar. Esse lugar para voltar. Não é um lugar vazio, Por exemplo, aqui é sempre bom, porque o Rock me ama muito aqui nessa casa. O Rock, o cachorro, me ama muito. O Rock não tá aqui hoje, gente. Ele foi mal amado, coitado. Então tem um lugar para voltar. E a primeira coisa que o ataque vai vir é isso. É arrancar. Por isso, e hoje a gente tem muita manifestação. Você sabe que eu me lembrei agora de um filme que me marcou muito sobre isso. Um lugar para voltar. Esse ataque espiritual, porque tem a ver com gente maldosa, mas assim, só para o pessoal entender, não estou responsabilizando tudo ao demônio, tá? Ele não é culpado de tudo, mas eu quero te dizer que ele está envolvido em tudo. Você acha que ele respeita? Não respeita. Eu tenho a minha limitação como autista, ele não respeita não, ele não está nem aí. E é um mundo com um sistema governamental corrupto, fica cada vez mais fácil. Mas tem um filme maravilhoso, na minha opinião. Acho que, não sei se você vai gostar. A Tati gostou. O Virginia gostou, mas gostou porque eu fiquei explicando, né? Assim, os filmes tem que ter meu comentário bíblico embaixo. E é It, a Coisa. Maravilhosíssimo, extraordinário. Você jura? Maravilhoso. Não, eu não assisto isso sozinha, então sem esse comentário, porque eu não. It, a Coisa, maravilhoso. Você tá louco? Por que me marcou esse filme? Primeiro por causa do It, que significa coisa em inglês, né? Uhum. Por que o filme é It? Porque a subjetividade do ataque vai para cada um. Então, por exemplo, para um é um palhaço, para outro é o remédio, porque a mãe tinha medo do filho sair de casa e fazia ele ser doente, mas ele nunca foi doente. A menina era a questão do pai abusivo, e todos eles tinham algo em comum. Qual é? É uma opressão dentro de casa para sair. Nossa. E o bicho atacava fora de casa. Porque arrancava eles do refúgio familiar. É It, é a coisa. Mas é quando eles aprendem a viver como amigos que ali se torna uma família e aprendem a lutar, vencer os seus próprios medos. Sim. Todas as vezes que eu leio aqui, eu lembro de It, a Coisa. Vou até colocar aqui na minha Bíblia. É aquele palhaço horroroso. Não, palhaço é só um... Não, mas eu só lembro do filme, porque eu não assisto o filme de terror. Assim, eu só lembro da cara do palhaço. Nossa, horroroso. Deus é pai. Mas tira o palhaço em si, porque se você prestar bem atenção, você vai ver o trauma de cada criança. É o trauma de cada um. O palhaço é um dos meninos que tem medo de palhaço, mas se você perceber, você vai ver que cada um tem um trauma. Caraca. A menininha, a mocinha que ela ficava famosa na escola porque ela saía com vários menininhos, mas se descobre depois que na verdade ela era abusada pela sua figura paterna. Ai. Então como que o It, a coisa, se manifestava assim, medo nela? Sangue, por causa da menstruação. Ai. Então, menstruei, virei mocinha, meu pai vai vir... Vai mexer comigo. Exato. Então, e trazia, então, esse desconforto. Minha casa não é mais segura, meu pai não é seguro, minha mãe não é segura. O menininho lá que a mãe fazia ele ficar doente. Você lembra desse vídeo? A mãe fazia ele ficar doente e o menininho tinha que ficar tomando remédio, mas ele nunca teve nada. Então, eu olho para cá e eu vejo a coisa. Porque é uma coisa. É uma coisa. E é louco, né? Porque muita gente não acredita. Exato. Mas tá aí, tem um monte de filme falando sobre isso. Que deixa bem claro os traumas, por exemplo... Essa manifestação de feridas que vai te expulsando de casa, a rejeição, o maltrato, o abuso, o ressentimento familiar. Aí vai indo na escola, porque vai virando uma cadeia. E você vai se
ferindo com aquilo e cada vez lambendo mais aquela ferida. E aquilo vai virando uma coisa maior do que deveria ser. Até que se torne uma Cracolândia. Exato. Até que se torne uma situação de cada até que a família se destrua. Exato. Então a primeira coisa que aconteceu aqui foi a atuação para deixar ele cada vez mais isolado, para ficar mais vulnerável ao ataque. Sim. E ele se tornar um vivo morto, ou um morto vivo. Sim. Então a primeira coisa é isso. Segundo ponto aqui é a limitação de uma sociedade. Porque eles vão tentar ajudar. Mas só conseguem ajudar colocando corrente nele. O texto de Lucas diz que colocaram soldados. Soldados não deram conta. Colocaram correntes. Correntes só tentaram não deram força, conta. Né, na verdade. E aqui é um ponto muito importante. No poderoso filme O Exorcista do Papa. Meu Deus, mais um filme de terror. Não, mas esse é muito bom, O Exorcista do Papa. É fatos reais. O exorcista é o padre Gabriele. E quando... Amor, eu ia escrever o nome do filme, mas eu não vou escrever o Exorcista do Papa na minha Bíblia. Não, passa aí. Você pode escrever, por favor, o It apoia o Exorcista do Papa. Eu acho que você se movimentou. Caiu a... Tá vendo? Todo mal, em nome de Jesus. Aí... Quieta. Aí, no Exorcista do Papa, a igreja romana ali está vivendo uma crise, porque alguns dentro não querem acreditar mais nessa questão espiritual. E aí o padre Gabriele fala que, de fato, 98% dos casos é uma questão emocional. Sim. E aí o cara pergunta, mas os outros dois? E aí, os outros dois é o que a ciência não pode explicar. Ou seja, existe um ponto. Tanto que no filme o padre Gabriele, e na história o padre Gabriele, ele é formado em psicologia. Então, de fato, existe um momento, e eu como pastor, por exemplo, uma das matérias é psicologia pastoral. Tem gente que é contra. Mas não, cara, eu posso falar porque eu sou autista, por exemplo. Se não fosse a minha esposa, a neuropsicóloga, para eu aprender a lidar, eu não ia romper. E o Satanás iria usurpar disso. E ele não está nem aí. Mas existe um ponto que só o Espírito Santo pode resolver. Então, há uma limitação. É por isso que Deus toca no coração do Fernando, da Bruna, e eu com a Tati, quando recebemos o convite para fazermos parte disso, entendemos por quê? Porque um podcast como esse abre a sua cabeça para você entender que só com a sua força, só com a terapia, só com o tratamento, não vai adiantar. Precisa de alguém, o nome dele é Jesus Cristo. Não tem como. Às vezes a gente está até inserido já num contexto. A minha experiência foi, eu já estava indo à igreja, já tinha... O que mudou para mim foi que eu fiz uma oração. Falei, Senhor, me dá sabedoria, me apresenta um livro, qualquer coisa para eu ler que vai me transformar de vez. E foi um livro que eu li. Mais Perto que o Diabo? Sim. Foi o livro que eu li. Do Napoleão Hill? Sim. E quando eu li, eu já estava lendo a Bíblia, já... Leu Mais Perto que o Diabo, não assistiu It a Coisa. Não, mas It a Coisa. É que eu tenho um pouco de medo de filme de terror, mas... Não é que eu tenho medo. Sabe por que eu não assisto? Agora eu vou te falar o drive que foi instalado na minha cabeça. Eu assistia esses filmes, mas você sabe que eu tive uma criação religiosa. E aí meus pais começaram a contar esse monte de história espiritual para mim. De que não sei o que levantou a geladeira. E aí eu começava a olhar, e é óbvio que eu acreditava, né? E aí eu falei assim, cara, eu vou ficar assistindo esses negócios. Se entrar algum espírito desse em mim, porque eu tô assistindo. Ó, foi esse drive que foi instalado na minha cabeça. Eu não gosto de ficar assistindo também.
Mas, por exemplo, na questão do It, a coisa, foi quando eu falei para... Acho que o filho também, meu filho Gabriel assistiu, né, Vitor? Porque eu ensinei o quê? Nesse caso, não é uma questão de terror. Você precisa ir além. A questão do terror ali é uma ficção. Porque o que está deixando bem claro ali é que a verdadeira coisa é a atuação, por exemplo, nas famílias. Um abuso, uma mãe insegura, pais que culpam o filho da morte do irmão mais novo. Nossa. E aí vai virando. Então, o terror ali, na verdade, era só uma cereja. Sim. De cineasta. Mas o ponto principal era esse. Eu acho que acaba, quando você tem essa mentalidade, assim, né, vai entendendo essa questão. Não é igual Jogos Mortais, né, que não tem, ou tem um ponto. Sempre que eu falo... Meu Deus do céu. Mas vamos voltar a jogos. Já que falou de Jogos Mortais, morto é esse cara aqui, em terceiro. Ele vive nos sepulcros. Cara, isso aqui é pesado. Porque assim, ó, essa talvez seja a realidade de uma grande parte de pessoas, inclusive você que está assistindo aqui agora, que talvez você vive se ferindo porque você vive em sepulcros. Sepulcros, vejam, eu vi um Dr. Miles Monroe, sei lá como que fala Monroe, mas é o Dr. Miles, que já está no Senhor. E ele dizia que o lugar mais rico do mundo é o cemitério. E eu concordo. Porque lá estão os sonhos, os livros, os planos, as músicas que nunca foram escritas, que nunca foram vistas. E viver em sepulcros é viver remoendo sonhos que não se realizaram, projetos que não saíram de lá. Eu gosto dessa humilhação, porque a pessoa estava, nem, para que faz? Música, poesias, casamentos, pessoas filhos, que eu perdi, relacionamentos que nunca aconteceram, que ficaram idealizados na minha cabeça, mas que eu não coloquei para frente, nunca virou realidade. Exatamente. E algumas vezes as pessoas não conseguem avançar pelo desejo que elas têm de querer voltar para ter vivido aquilo. Num filme muito interessante, mais um. O Jogador Número 1. Já assistiu o Jogador Número 1? Muito legal o Jogador Número 1. Eu sou muito ruim de nome, né? Pode ser às vezes que até assisti alguma coisa. É muito legal o Jogador Número 1, que é uma crítica a esse mundo virtual existente hoje. E para conseguir um prêmio, eles têm que passar 3 fases e ninguém sai da primeira. A primeira era uma corrida. E quem conseguia chegar até o final ganhava o primeiro prêmio e já passava para a segunda fase. E o grande segredo dessa corrida é que isso tem a ver com a vida do cara que desenvolveu o jogo, que já morreu. E o primeiro segredo é que para vencer essa corrida não tinha que ir para frente, tinha que ir de ré. Porque mostra que o cara, para ele ter vencido na vida, ele queria ter feito o que ele não fez. Caraca. E algumas pessoas não conseguem vencer porque elas estão tentando vencer a vida de ré para tentar viver o que não viveram. Elas não resolveram o seu passado. Elas não resolveram o seu passado. Aí vive nos sepulcros. Esse cara vive em sepulcro. Tem mais uma outra coisa. É que fazer barulho não significa ser relevante, porque ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros. Ele andava gritando. Gente que faz barulho, mas a vida nunca muda. Gente barulhenta. Mas, na verdade, o barulho é só para esconder a dificuldade de lidar consigo mesmo. Então, entra no carro, tem que ligar o rádio. Chega em casa, tem que ligar a TV. Ou senão a Alexia, que nessa casa aqui, nossa, toda vez Alexia. Tal. Aí, vai fazer tal coisa. A gente é uma sonoridade, o tempo todo tem que ter barulho.
E uma das marcas dos últimos dias, o apóstolo Paulo disse que seria gritarias. Caraca. A razão pela qual nós não conseguimos ouvir Deus é porque nós temos a dificuldade de lidar com o nosso próprio silêncio. Caramba. Logo em seguida, diz que ele se cortava. Você mesmo pega as pedras do ressentimento, da mágoa, do abuso e você se corta. E às vezes não é nem um corte físico, visível. Não. É um corte emocional mesmo. E é uma vida de altos e baixos, porque está escrito aqui que ele andava gritando entre os sepulcros e nas colinas. Subir e descer. Nunca chega para lugar nenhum, sempre altos e baixos, sempre altos e baixos. A minha pergunta sempre foi, por que Jesus não desistiu desse cara? Por que Jesus enfrentou uma tempestade para ir atrás desse cara? Por quê? Porque uma pessoa ferida pode ferir outras pessoas. E também, aí o que mais? É um só pode virar... Também, o que mais? Muitos. Comer um bolinho, o que mais? Tô com paciência hoje. Porque ele também queria salvar essa pessoa num lugar que não tinha influência ainda de Jesus, para essa pessoa também falar sobre Jesus para todos os que... Ele ia ser um milagre ambulante. Fale mais sobre isso. Gostei. Vai lá. Tem mais coisa poderosa aí. Então, Jesus salva ele. Vamos, purte. Para que ele consiga se recolocar na sua família, voltar para sua casa. Calma, já está se perdendo. Oh, volta. Tava indo bem. Para ele passar a mensagem de Jesus para frente. Para ele pregar sobre Jesus para as outras pessoas. Também, lógico. Mas perceba algo interessante aqui. O que esse homem era capaz de fazer com o espírito imundo? Nada. Tudo. Ele quebrava correntes. Mas quem fazia isso não era o espírito imundo que fazia com ele? Imagina o que ele faria com o espírito de Deus. Não entendeu? Agora eu entendi. Veja como esse cara é resiliente. Mesmo se cortando, Verdade, ele não morreu. Morre. Esse cara ele não se cansa. Fica andando para cima e para baixo, grita. Ele anda com colunas, ele não tem medo. Ele está no meio dos sepulcros. Se na influência de Satanás, ele faz coisas como essas, imagine. Imagina com o espírito. Nossa! Aí Jesus olha e fala assim, ó, se esse casal perturbadinho consegue atingir uma nação com um marketing, uma confeitaria, imagina se eu salvar eles. Não percebe o olhar de Jesus? Meu Deus. Eu não vou mais. Tchau, vamos embora, lindo. Acabou. Vai Tchau. nada. Calma já aí. Era. Não precisa nem falar mais nada. Gente, sensacional. Ou seja, você que está aqui conosco, ó, entenda. Jesus sabe o seu valor. Por isso que ele morreu por você na cruz. Porque você vale o preço de sangue, fostes comprado por um alto preço. Porque se nessa situação que você vive, você já consegue ser relevante, ainda que você pense que não é, imagine através do poder de Deus em ti. O que é que você não é capaz de fazer. Cheio do poder do Espírito Santo. Nossa. Ou seja, pare de se ferir e deixe Jesus chegar, se prostre diante dele, como aconteceu com esse homem. Deixe ele arrancar tudo que tem te oprimido. E não fique bravo se algumas percas acontecerem no meio do caminho. Aqui, uma manada de porcos se perdeu, mas aquele homem se encontrou. Sim, e é uma manada de 2.000 porcos, né? 2.000 porcos. Porco pra dedéu. Mas um homem se converteu em um homem que revolucionaria 10 cidades. Então, às vezes, o processo para viver algo novo é aceitando as limpezas necessárias que Jesus fará na nossa vida. E sabendo aceitar os nãos
Que ele vai falar pra gente. Que a Bíblia diz que esse homem vai ficar, no versículo de número 15, Jesus limpa, arranca o espírito dele e ele fica assentado. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque ele só vivia gritando e andando para cima, para baixo. Então agora ele está em paz, assentado, vestido. Porque ele só andava nu. A dignidade voltou e em perfeito juízo. Porque agora não tem nenhum demônio controlando a cabeça dele. Só que as pessoas se assustaram. Porque as pessoas se acostumam com a nossa dependência, com a nossa escravidão, com a nossa vida de oprimidos. As pessoas se acostumam com isso. Sabe o que é muito louco? Eu caí num vídeo esses dias de uma menina, nem sei o nome dela, mas o TikTok acaba entregando pra gente sobre o assunto. E ela é uma influenciadora com milhões de seguidores que se converteu. E ela estava contando a história dela. Ela falou, gente, eu tinha um vício, era viciada em maconha. E mesmo convertida, eu fumava muito cigarro de maconha. No dia que eu me batizei, eu voltei para casa, eu acendi um cigarro de maconha. E aí ela contando que teve um dia que ela falou, eu escrevi uma carta para Jesus pedindo para ele me libertar desse vício. E Deus me libertou. Eu creio. E eu tô aqui para falar sobre isso. E aí ela contando, e eu chorei, eu super emocionada, e eu gosto de ver comentário, né? Vou ver o comentário, a galera rindo. Ah, vai virar meme. Nossa, que idiota. Nossa. Aí eu falei, gente, a galera tem a mente muito distorcida. Que a menina tá contando que ela fumava, sei lá, mais de 10 cigarros de maconha por dia. E ela tá contando que ela foi liberta disso. É que você não pode querer que uma sociedade que não entende a presença de Jesus compreenda. Por isso que a nossa oração tem que ser, Deus, abre os olhos do entendimento. Eles não têm entendimento. Você não lembra daquele episódio da Bíblia de que uma menina era atormentada por um espírito de adivinhação e quando o apóstolo Paulo libertou ela, toda uma cidade se revoltou? Caramba. É exatamente isso. Mas para a gente encerrar o nosso assunto de hoje Jesus quer fazer de você de ferido, uma resposta para outros feridos. Começando pelos da sua casa. Vá para a sua casa e vá para a sua família. Começa lá. Esse processo de resposta começa lá. Imagina como a família ficou também. Sem esse homem ali no lar e vendo, às vezes a esposa, os filhos, vendo a situação que ele estava. Dentro daquela cultura. Mas agora, ele era uma resposta e ele também era um testemunho do nível de restauração que Jesus pode causar em nós. Sim. Isso é lindo demais. Amém? Amém. Você que está aí com a gente. Ah, gente. Você que está aí conosco. Eu não conheço, não sei quais são os níveis de opressão que você tem vivido. Não sei quais foram as pessoas que te feriram e que hábitos que causaram em você hoje comportamentos que se tornaram hábitos em que você se fere e se corta. Mas eu quero te dizer que Jesus, o Salvador, Ele está aí agora e Ele está convidando você para se render a Ele e dizer, deixa eu salvar, deixa eu curar você, deixa eu libertar você. Você que deseja isso, coloque aí nos comentários, eu quero agora. E eu quero pedir que você compartilhe esse podcast, principalmente esse episódio com outras pessoas que estão se ferindo, que vivem em casas perturbadas e feridas, mas Jesus quer ser o Senhor desse território e trazer libertação para a tua casa. E nós queremos orar com você. Pai, no bendito nome do Salvador Jesus Cristo, venha agora sobre a vida dessa pessoa. Quebre as correntes e as algemas
traz vida e vida em abundância, traz libertação. Nós cremos no poder de Jesus, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus te abençoe muito. Deus te abençoe e a gente se vê no próximo episódio. Amém. Caramba! Tá vendo, Vi?